43. A curiosa aventura de Mr. Hyde. Dezembro de 1815. Certa manhã, na primeira semana de dezembro, Jeremy bateu à porta da biblioteca de Strange no Westfair House, dizendo que Mr. Hyde lhe pedia o obséquio de alguns minutos de conversa. Strange não gostou de ser interrompido desde que fora para o interior, tornara-se quase tão afeito ao silêncio e ao isolamento como Norrell. Ah, está bem, resmungou. Demorou-se mais algum tempo escrevendo outro parágrafo, consultando 2 ou 3 coisas numa biografia de Valentine Greatrakers, secando o papel com o mata-borrão, corrigindo a ortografia e secando novamente o papel com o mata-borrão, depois do que foi até a sala. Demorou-se mais algum tempo escrevendo outro parágrafo, consultando 2 ou 3 coisas numa biografia de Valentine Greatrakers, secando o papel com o mata-borrão, corrigindo a ortografia e secando novamente o papel com o mata-borrão, depois do que foi até a sala. Um cavalheiro estava sentado sozinho junto à lareira, fitando o fogo pensativamente. Era um homem de aspecto ágil, cerca de 50 anos, trajando roupas robustas e botas de fazendeiro. Numa mesa ao lado havia uma taça de vinho pequena e um pratinho com biscoitos. Evidentemente, Jeremy concluíra que a visita ficaria sozinha por tempo suficiente para se fazer necessário um refrigério. Mr. Hyde e Jonathan Strange tinham sido vizinhos a vida toda, mas, em virtude das acentuadas diferenças de riqueza e inclinações pessoais, nunca foram mais do que apenas conhecidos. Okay. Essa, na verdade, era a primeira vez que se encontravam desde que Strange se tornara mago. Apertaram as mãos. Creio que o senhor, começou Mr. Hyde, esteja curioso por saber o que me traz à sua casa num tempo como este. Tempo? Sim, senhor. Péssimo. Strange olhou pela janela. As colinas elevadas que circundavam Ashfair estavam revestidas de neve. Cada galho e cada ramo suportavam o fardo da neve. Com a geada e a névoa, mesmo o ar parecia branco. É verdade, não havia notado. Não saio de casa desde o domingo. Seu criado me falou que o senhor está muito ocupado com os estudos. Peço-lhe que me desculpe por interrompê-lo, mas tenho algo a lhe dizer que não pode mais esperar. Ah, não é necessário se explicar. E como vai? Strange se interrompeu, procurando se lembrar se Mr. Hyde tinha esposa, filhos, irmãos, irmãs ou amigos. Deu-se conta, porém, de que não dispunha de uma só informação a respeito de seu vizinho. A fazenda? Completou. Lembro-me de que fica em Aston. Fica perto de Clanbury. Sim, Clanbury. Tudo vai bem comigo, Mr. Strange, a não ser por uma coisa muito perturbadora que me aconteceu 3 dias atrás. Desde então vinha deliberando comigo mesmo se deveria ou não conversar com o senhor a respeito. Aconselhei-me com meus amigos e com minha esposa, e todos concordamos que eu deveria lhe contar o que vi. Há 3 dias tive um negócio para tratar no lado gaulês da fronteira com David Evans. É provável que o senhor o conheça. Conheço de vista. Jamais conversei com ele. Creio que Ford o conhece. Ford era o agente que administrava todos os assuntos da propriedade de Strange. Bem, senhor, David Evans e eu encerramos o assunto sobre nossos negócios por volta das 2 horas e eu estava ansioso por chegar em casa. Havia um denso acúmulo de neve em toda parte e as estradas entre aqui e Lanfair Waterdine estavam em péssimas condições. Creio que o senhor não sabe, mas a casa de David Evans fica bem no topo de uma colina com uma extensa vista para o oeste. E na hora em que ele e eu saímos, vimos nuvens cinzentas enormes, cheias de neve, vindo em nossa direção. Mrs. Evans, a mãe de David, insistiu que eu ficasse com eles e voltasse para casa no dia seguinte, mas Evans e eu discutimos o assunto e conviemos que tudo estaria bem desde que eu partisse sem demora e retornasse pelo caminho mais direto possível. Em outras palavras, eu deveria cavalgar até Dyke e entrar na Inglaterra antes de a tempestade me alcançar. 100ª nota. Até Dyke?
Perguntou Strange, franzindo o senho. Mas é um percurso íngreme mesmo no verão? E um lugar muito isolado, caso alguma coisa lhe sucedesse, eu não teria me arriscado. Penso, porém, que o senhor conhece essas colinas e a constituição delas melhor do que eu. Talvez o senhor seja mais prudente do que eu. Enquanto eu cavalgava em direção a Dyke, começou a soprar um vento forte e inclemente que ergueu no ar a neve que já havia caído. A neve agarrou-se à pele do meu cavalo e ao meu sobretudo, de modo que quando o olhei estávamos tão brancos como a encosta da colina, tão brancos como o ar, tão brancos como tudo mais. O vento moldava formas estranhas e inquietantes com a neve, e eu parecia estar rodeado por fantasmas que redemoinhavam pela espécie de espíritos malignos e anjos maus que se encontravam nas histórias da Dama das Mil e Uma Noites. Meu pobre cavalo, que não costuma ser um animal nervoso, parecia ver todo tipo de coisas apavorantes. Como o senhor bem pode imaginar, nessa altura eu começava a desejar ardentemente ter aceitado a hospitalidade de Mrs. Evans. Mas então ouvi o som de um sino a dobrar. Um sino? Exclamou Strange. Sim, senhor. Mas que sino poderia ser? Bem, nenhum, senhor. Naquele lugar ermo. Com efeito, surpreende-me ter ouvido alguma coisa entre os bufos do cavalo e os uivos do vento. Strange, que imaginava que Mr. Hyde o procurava para obter informações sobre o estranho sino, fosse a falar do significado mágico dos sinos, que eles eram utilizados como proteção contra seres mágicos e outros espíritos malignos, e que um ser mágico maléfico poderia às vezes ser afugentado pelo som de um sino de igreja. Entretanto, sabia-se também que seres mágicos adoravam os sinos e sua magia com frequência vinha acompanhada do dobre de um. E sinos muitas vezes soavam com a aparição de seres mágicos. Não sei como explicar essa curiosa contradição, disse. Há séculos, magos teóricos empenham-se em decifrar isso. Mr. Hyde ouviu o discurso de Strange com cortesia e atenção. Quando Strange concluiu, disse: Mas o sino foi só o começo, senhor. Ah, fez Strange um pouco aborrecido. Pois bem, continue. Cheguei a uma tal altura na colina que pude ver a Dyke no ponto em que ela se estende ao longo do cume. Havia árvores curvadas, alguns trechos desmoronados com pedras soltas. Ao olhar para o sul, vi uma dama andando apressada ao longo da Dyke. Em minha direção, uma dama? Vi com toda clareza. Seu cabelo estava solto e o vento o erguia no ar, fazendo-o contorcer-se em volta de sua cabeça. Mr. Hyde gesticulou com as mãos para mostrar de que modo o cabelo da dama dançava no ar nível. Creio que gritei para ela, sei que ela virou a cabeça e olhou para mim, mas não se deteve nem diminuiu a velocidade dos passos. Afastou-se e caminhou ao longo da Dyke rodeada pelos espectros de neve. Trajava apenas um vestido preto, nem um chale, nem uma peliça. E isso me fez temer por ela. Pensei que fosse sofrer algum acidente medonho. Assim instiguei o cavalo colina acima, tão veloz quanto a pobre criatura poderia ir. Procurei conservá-la à vista o tempo inteiro, mas o vento continuava a lançar neve em meus olhos. Cheguei a Dyke e não a vi em parte alguma. Então cavalguei de um lado para outro ao longo da Dyke, vasculhei e gritei até ficar rouco. Estava certo de que ela havia caído atrás de um monte de pedras, ou de neve, ou pisado em alguma toca de coelho, ou talvez tivesse sido levada para longe pela pessoa que lhe causara mal. O mal? Bem, senhor, suponho que ela deve ter sido levada a Dyke por alguém que desejou lhe causar algum dano. Nos dias de hoje tomamos conhecimento dessas coisas terríveis. O senhor conhece essa dama? Sim, senhor. Quem era? Mrs. Strange. Pairou um momento de silêncio. Não pode ser, replicou Strange, perplexo. Mr. Hyde, se algo de natureza afetiva tivesse sucedido a Mrs. Strange, penso que alguém teria me contado. Não vivo tão confinado assim com meus livros. Desculpe-me, Mr. Hyde, mas o senhor está enganado. Quem quer que tenha sido essa pobre mulher não era Mrs. Strange. Mr. Hyde meneou a cabeça. Se eu ouvisse em Shrewsbury ou em Ludlow, talvez não o reconhecesse de imediato, mas o pai de Mrs. Strange
Foi cura da minha paróquia por 47 anos. Conheço Mrs. Strange, ou Miss Woodhope, como ela se chamava desde pequenina, dando os primeiros passos no agro de Clumbury. Mesmo que não tivesse olhado para mim, eu a teria reconhecido. Eu a reconheceria por sua compleição, pela maneira de andar, por tudo nela. O que fez o senhor após perder de vista a mulher? Vim diretamente para cá, mas seu criado não me deixou entrar. Jeremy? O homem com quem o senhor falou há pouco? Sim. Ele me disse que Mrs. Strange encontrava-se segura no interior da casa. Admito que não acreditei, por isso dei a volta na casa e espiei por todas as janelas, até que a vi sentada num sofá desta mesma sala. Mr. Hyde apontou para o sofá em questão. Trajava um vestido azul claro, de modo algum preto. Bem, nada há de extraordinário nisso. Mrs. Strange nunca veste preto. Não é uma cor que me agrada ver numa mulher jovem. Mr. Hyde meneou a cabeça e franziu o senho. Gostaria de poder convencê-lo do que vi, senhor, mas vejo que não consigo. E eu gostaria de poder explicar o que o senhor viu, mas não consigo. Apertaram-se as mãos ao se despedirem. Mr. Hyde olhou sério para Strange e disse: Nunca desejei causar mal algum a ela, Mr. Strange. Ninguém mais do que eu poderia estar mais agradecido por sabê-la segura. Strange fez uma ligeira mesura. E assim pretendemos conservá-la. A porta se fechou às costas de Mr. Hyde. Strange esperou um pouco e foi à procura de Jeremy. Por que não me falou que ele esteve aqui antes? Jeremy soltou uma espécie de bufo zombeteiro. Creio, senhor, que não me cabe perturbá-lo com disparates. Damas de vestido preto andando sob tempestades de neve? Espero que não tenha se dirigido a ele com demasiada rispidez. Eu, senhor, não, de forma alguma. Talvez estivesse bêbado. Sim. Espero que tenha sido isso. É bem provável que ele e David tenham decidido comemorar o exitoso desfecho de seus negócios. Jeremy franziu o senho. Penso que não, senhor. David Evans é um pregador metodista. Ah, bom, sim. Suponho que tenha razão. E com efeito não é como uma alucinação produzida pela embriaguez. É mais o tipo de coisa que se imaginaria ao se consumir ópio após a leitura de um dos romances de Mrs. Radcliffe. A visita de Mr. Hyde deixou Strange irrequieto. A ideia de Arabella, mesmo de uma Arabella hipotética, imaginária, perdida na neve a errar pelos cumes das colinas, era perturbadora. Não pôde evitar a recordação da própria mãe, que tinha o hábito de vagar por aquelas mesmas colinas para escapar ao sofrimento de um casamento infeliz, e que faleceu após se resfriar num temporal. Nessa noite, durante o jantar, disse Arabella: Vi John Hyde hoje. Ele pensou tê-la visto na Dyke, terça-feira passada, debaixo de uma nevasca. Não. Sim. Pobre homem. Deve estar muito assustado. Creio que sim. Com certeza visitarei Mr. e Mrs. Hyde quando Henry estiver aqui. Parece resolvido visitar todo mundo no condado de Shrub quando Henry estiver aqui, comentou Strange. Eu espero que não se decepcione. Decepcionar-me? O que quer dizer? É que o tempo está péssimo. Então pediremos a Harris que dirija devagar e com cautela, mas ele o faria de qualquer maneira. E Sterling é um cavalo bastante calmo, não se amedronta facilmente. Ademais, sabe, há pessoas que Henry deve visitar, pessoas que sentiriam muito se ele não fosse vê-las. Jeremy e Alwyn, os dois velhos criados de papai, só falam da chegada de Henry. Faz 5 anos que o viram pela última vez e, pobrezinhos, dificilmente viverão outros 5 anos. Está bem, está bem. Só falei que o tempo estará ruim, isso é tudo. Mas não era exatamente tudo. Strange sabia que Arabella esperava demais dessa visita. Vira o irmão poucas vezes desde que se casara. Ele não fora à Praça Soho com a frequência que ela gostaria, e quando ia, nunca ficava o tempo que ela gostaria. Essa visita, no Natal, porém, restauraria toda a antiga intimidade. Percorreram juntos os lugares de sua infância e Henry prometera ficar quase um mês. Henry chegou e, de início, parecia que os desejos mais caros de Arabella seriam satisfeitos. Nessa noite, a conversação no jantar transcorreu bastante animada. Henry tinha muito a contar sobre Great Heatherden, o vilarejo do condado de Northampton, onde ele era reitor. 100ª primeira nota. Great Heatherden
Era um vilarejo grande e próspero. Havia várias famílias de cavalheiros na vizinhança. Henry estava satisfeitíssimo com a posição respeitável que ocupava na sociedade. Após uma longa descrição de seus amigos, jantares e bailes, concluiu: Mas não gostaria que pensassem que descuidamos das obras de caridade. Formamos uma comunidade bastante ativa. Há muito o que fazer e muitas pessoas necessitadas. Anteontem visitei uma família pobre e doente e deparei com Miss Watkins já no chalé, dando a eles algum dinheiro e bons conselhos. Miss Watkins é uma jovem dama bastante piedosa. Fez uma pausa, como se esperasse algum comentário. Strange pareceu perplexo. Depois, de repente, ocorreu-lhe um pensamento. Pois bem, Henry, peço-lhe desculpas. Deve estar pensando que somos muito negligentes. Já mencionou Miss Watkins umas 5 vezes em 10 minutos e nem Bell, nem eu lhe fizemos a menor pergunta sobre ela. Nós dois estamos com o raciocínio um pouco lento esta noite. É o ar frio gaulês. Ele enregela o cérebro, mas agora que me dei conta do que pretende dizer, tenho a satisfação de lhe perguntar sobre ela, da forma que você apreciaria. Loura ou morena? Tez clara ou escura? Prefere piano ou harpa? Quais são seus livros favoritos? Henry desconfiou que Strange caçoava dele. Fechou o semblante e pareceu inclinado a nada mais dizer acerca do tema. Arabella, lançando um olhar frio para o marido, retomou as perguntas de um modo mais gentil e logo obteve do irmão as seguintes informações. Miss Watkins mudara-se para Great Heatherden. Apenas recentemente, seu nome de batismo era Sophronia. Morava com seus tutores, Mr. e Mrs. Swanfirst. Morava com seus tutores, Mr. e Mrs. Swanfirst, parentes seus distantes. Adorava ler, embora Henry não soubesse dizer o que. Sua cor predileta era o amarelo, e tinha uma especial aversão a ananás. E a fisionomia? É bonita? Perguntou Strange. A pergunta pareceu desconcertar Henry. À primeira vista, Miss Watkins não é considerada uma beldade, não. Mas depois, à medida que se a conhece mais, sabe, ela apresenta um grande trunfo. Pessoas de ambos os sexos cuja fisionomia é no início bastante indiferente podem parecer quase bonitas à medida que se conhece mais. Uma mente bem formada, modos polidos e uma natureza bondosa. Tudo isso provavelmente contribui mais para a felicidade de um marido do que a mera beleza transitória. Strange e Arabella ficaram um tanto surpresos com esse discurso. Houve uma pausa e então Strange perguntou: Dinheiro? Henry pareceu serenamente jubiloso. 10.000 libras, disse. Meu caro Henry, exclamou Strange, mais tarde, quando a sós. Strange disse a Arabella: No meu entender, é preciso felicitar a inteligência de Henry. Ao que parece, encontrou a dama antes de qualquer outro. Imagino que ela não estivesse atolada em propostas. Algo em seu rosto ou em sua compleição a protege de uma admiração demasiado universal. Mas não penso que seja apenas o dinheiro, replicou Arabella, inclinado a defender o irmão. Creio que também existe afeto, senão Henry nem teria pensado nisso. Sem dúvida, disse Strange. Henry é um camarada muito bom, e ademais nunca interfiro, como sabe. Está sorrindo, disse Arabella. O que não tenho o direito de fazer? Eu fui tão inteligente como Henry na minha vez. Não acredito que alguém tivesse pensado em esposá-lo. Com esse nariz comprido e essa sua disposição para a descortesia, até que me ocorreu fazê-lo. Isso é verdade, disse Strange, pensativo. Tinha me esquecido. É um defeito de família. No dia seguinte, Strange permaneceu na biblioteca enquanto Arabella e Henry foram visitar Jenny e Olwen. Mas o contentamento dos primeiros dias não duraria muito. Arabella logo descobriu que já não tinha muito em comum com o irmão. Henry passara os últimos 7 anos num vilarejo do interior, ao passo que ela morava em Londres, onde assistira de perto a alguns dos acontecimentos mais importantes dos anos recentes. Desfrutava da amizade de vários ministros, conhecia o primeiro-ministro e dançava inúmeras vezes com o Duque de Wellington. Tinha sido apresentada aos duques reais, fizera mesuras a princesas e podia sempre contar com o sorriso e uma palavra do príncipe regente quando sucedia de ele estar na Corton House. Quanto às extensas relações com todos os ligados ao glorioso renascimento da magia,
Quanto às extensas relações, com todos ligados ao glorioso renascimento da magia inglesa, nem era preciso mencionar, mas enquanto ela se mostrava muito interessada em todas as notícias do irmão, ele quase não tinha interesse nas dela. As descrições que Arabella fazia da vida londrina suscitavam nele não mais do que um cortês "Ah, é mesmo?" Uma vez, quando contava algo que o Duque de Wellington tinha lhe dito e o que ela dissera em resposta, Henry lhe lançou um olhar com as sobrancelhas arqueadas e um sorriso afável que diziam claramente: "Não acredito em você." Esse comportamento a magoava. Não achava que estivesse se vangloriando. Seus conhecidos haviam sido parte da substância de sua vida cotidiana em Londres. Ela se dava conta com um pouco de angústia de que, enquanto as cartas dele sempre a deleitaram, ele deveria ter julgado as respostas dela tediosas e pretensiosas. Entre mentes, o pobre Henry também vivia lá suas insatisfações, quando o rapaz admirara muito Ashfare House. O tamanho, a localização e a grande importância do proprietário na comunidade de Clun, tudo lhe parecia maravilhoso. Sempre aguardara com ansiedade o dia em que Jonathan Strange herdaria a propriedade e ele poderia visitar Ashfare na importante condição de amigo do mestre. Agora que tudo se consumara, descobria na verdade que não apreciava estar lá. Agora que tudo se consumara, descobria na verdade que não apreciava estar lá. Ashfare era inferior a muitas casas que via nos últimos anos. Tinha tantas empenas quanto janelas. Os cômodos apresentavam pé direito baixo e configuração bizarra. As muitas gerações de moradores haviam colocado janelas nas paredes só porque lhes aprazia, sem nenhuma reflexão sobre a aparência geral da casa, e as próprias janelas eram escurecidas pelas roseiras e eras que cresciam nas paredes. Era uma casa antiquada, com efeito, o tipo de moradia, como Strange observou, na qual uma dama de romance gostaria de ser atormentada. Várias casas na vizinhança de Great Heatherden haviam sido reformadas recentemente em novos e elegantes chalés construídos para damas e cavalheiros com tendências rústicas. Por isso, e também porque era impossível a Henry guardar para si todas as coisas relacionadas à sua paróquia, além do que tencionava casar-se em breve, o que fazia seus pensamentos se voltarem para melhoramentos domésticos. Não pôde evitar oferecer um conselho a Strange sobre o tema. Estava particularmente perturbado com a posição do pátio do estábulo, o qual, como disse a Strange, somos forçados a atravessar para chegar à parte sul das áreas de recreação e do pomar. Poderia, sem problemas, demolir e construí-lo em outro lugar. Strange não respondeu exatamente ao conselho, mas em vez disso dirigiu-se de repente à esposa. Minha querida, ao menos a senhora gosta da casa? Sinto-se, nunca me ocorreu lhe perguntar isso. Se disso, se disser que não gosta, nos mudaremos sem demora para outro lugar. Arabella riu e disse que estava bastante contente com a casa. E me desculpe, Henry. Mas estou perfeitamente satisfeita com o pátio do estábulo e com tudo mais. Henry insistiu. Bem, por certo, concordarão que uma boa melhoria poderia ser feita simplesmente cortando aquelas árvores que se amontoam em volta da casa e escurecem todos os cômodos. Crescem a seu bel prazer, bem onde imagino as glandes ou as sementes caíram. O quê? Perguntou Strange, cujos olhos tinham se voltado para o livro durante a última parte da conversa. As árvores, disse Henry. Que árvores? Aquelas, disse Henry, apontando pela janela para toda uma multidão de antigos e magníficos carvalhos, freixos e faias. Como nossas vizinhas, essas árvores são exemplares, sabem cuidar de si mesmas e nunca me incomodaram. Creio mesmo que retribuirei a gentileza. Mas estão obstruindo a luz? Pois você também, Henry, e nem por isso eu o ataquei com um machado. Na verdade, embora Henry tivesse muitas críticas ao terreno e à posição de Ashfare, a queixa real não era essa. O que de fato perturbava na casa era a atmosfera de magia nela impregnada. Quando Strange abraçou a profissão de mago, Henry não tinha uma opinião a respeito. Na época, as notícias sobre as maravilhosas realizações de Mr. Norrell
estavam apenas começando a se propagar pelo reino. A magia parecia ser algo mais que um ramo esotérico da história, um entretenimento para cavalheiros ricos e ociosos, e Henry de algum modo ainda havia sob esse prisma. Orgulhava-se da riqueza, da propriedade de Strange, de sua linhagem importante, mas não de sua magia. Sempre ficava um pouco surpreso quando alguém o felicitava pela estreita ligação com o segundo maior mago daquela época. Grande medida as atividades com que os cavaleiros da zona rural inglesa usualmente ocupavam o tempo. Não se interessava por atividades agrícolas nem por caçadas. Os vizinhos praticavam a caça. Henry ouvira os disparos ecoarem nos bosques e campos cobertos de neve e o ladrar dos cães. Mas Strange jamais pegara numa arma. Era necessária toda a persuasão de Arabella para fazê-lo sair e caminhar por meia hora. Na biblioteca, os livros que haviam pertencido ao pai e ao avô de Strange, as obras em inglês, grego e latim que todos os ingleses têm nas estantes, foram removidos e empilhados no chão para dar lugar aos livros e aos cadernos de anotações de Strange. 100ª nota. Periódicos concernentes à prática da magia, como os Amigos da Magia Inglesa e o Mago Moderno, espalhavam-se por toda a parte na casa. Em cima de uma das mesas na biblioteca ficava uma enorme bacia de prata, às vezes cheia de água. Strange, em muitas ocasiões, sentava-se diante dela por meia hora, a examinar a água, a bater de leve em uma superfície, a fazer estranhos gestos e a anotar o que vira. Numa outra mesa, em meio a uma confusão de livros, havia um mapa da Inglaterra, no qual Strange assinalava as que levaram da Inglaterra a não se sabia onde. Havia também outras coisas que Henry só entendia parcialmente, mas que o desagradavam ainda mais. Sabia, por exemplo, que os cômodos de Ashfair muitas vezes tinham um aspecto estranho, sem perceber, no entanto, que o motivo disso era que os espelhos na casa de Strange tinham toda a possibilidade de refletir a luz de meia hora antes, ou de centenas de anos atrás, e de manhã, ao acordar, e à noite, pouco antes de adormecer, ouvia o som de um sino distante, um som triste, como o sino de uma cidade submersa, ouvido através de uma imensidade de oceano. Nunca refletiu de verdade sobre o sino, tampouco se recordava de nada sobre ele, mas sua influência melancólica o acompanhava o dia inteiro. Encontrou consolo para todas as suas diversas decepções e insatisfações ao estabelecer numerosas comparações entre a maneira como se faziam as coisas em Great Heatherden e a maneira como eram feitas no condado de Shropshire, em detrimento do condado de Shropshire, e ao se indagar em voz alta se Strange deveria mesmo estudar com tanto afinco, como se não possuísse propriedades e como se toda uma fortuna ainda estivesse por ser construída. Embora tais comentários em geral se dirigissem a Arabella, muitas vezes Strange se encontrava por perto e os ouvia, e não demorou para que Arabella se visse na posição nada invejável de tentar manter a paz entre os dois. Quando quiser conselhos de Henry, disse Strange, eu os pedirei. Gostaria de saber com que direito ele se intromete no lugar onde escolho. Quando quiser conselhos de Henry, disse Strange, eu os pedirei. Gostaria de saber com que direito ele se intromete no lugar onde eu escolho construir meus estábulos, ou na maneira como passo meu tempo. É de fato muito irritante, meu querido, concordou Arabella, e ninguém pode se admirar que isso o tenha deixado zangado. Mas procure levar em conta, zangado? Ele é que vive se indispondo comigo. Fale baixo, ele pode ouvir. Fale baixo, ele pode nos ouvir. O senhor foi afetivamente submetido a uma provação, e qualquer um diria que a suportou como um anjo, mas, sabe, acho que ele quer ser gentil. É que não se expressa muito bem. Apesar dos deslizes de Henry, sentiremos muito a falta dele. Mesmo após esta última observação, Strange não pareceu se convencer como a Arabella esperara. Por isso, ela acrescentou: seja gentil com Henry. Por mim, está bem? Claro, claro. Sua paciência em pessoa sabe disso. Havia um bordão muito extinto,
Algo sobre padres semeando o trigo e magos semeando o centeio, todos no mesmo campo. O significado dele é que padres e magos jamais chegarão a um acordo. 103ª nota. Nunca acreditei que assim fosse até agora. Julgava-me em bons termos de amizade com o clérigo londrino, o deão de Westminster Abbey e o capelão do príncipe regente são pessoas excelentes, mas Henry me aborrece. No dia de Natal, a neve caía densa e veloz. Fosse pelas contrariedades dos últimos dias ou por alguma outra razão, Arabella acordou de manhã bastante nauseada e com uma dor de cabeça terrível, incapacitada de se levantar da cama. Strange e Henry foram forçados, portanto, a se fazer companhia o dia inteiro. Henry falou muito de Great Hitterdam e à noite jogaram écarté. Era um jogo de que ambos gostavam e teria talvez produzido um estado mais natural de contentamento se na metade da segunda partida Strange, ao virar o 9 de espadas, não tivesse de imediato pensado em novas ideias relacionadas ao significado mágico dessa carta. Abandonou o jogo, abandonou Henry e levou a carta consigo para a biblioteca a fim de estudá-la. Henry foi deixado por sua própria conta. Nas primeiras horas da manhã seguinte, Strange despertou, ou sentiu-se parcialmente desperto. Havia uma fraca radiação prateada no aposento que poderia ser perfeitamente ainda um reflexo do luar na neve lá fora. Pensou ter visto Arabella vestida e sentada ao pé da cama e de costas para ele. Ela penteava os cabelos. Strange disse-lhe alguma coisa, ou ao menos pensou ter dito. Depois tornou a pegar no sono. Por volta das 7 horas acordou de vez, ansioso por ir até a biblioteca e lá trabalhar por umas 2 horas antes de Henry aparecer. Levantou-se depressa, foi ao quarto de vestir e tocou o sino para que Jeremy Jones o barbeasse. Às 8 horas, a criada de Arabella, Janet Hughes, bateu à porta do quarto. Como não houve resposta, Janet supôs que a patroa ainda estivesse com dor de cabeça e se foi novamente. Às 10 horas, Strange e Henry tomaram juntos o café da manhã. Henry resolvera passar o dia a caçar e se esforçou para persuadir Strange a acompanhá-lo. Não, não. Preciso trabalhar, mas que isso não o impeça de ir, afinal conhece estes campos e bosques tão bem como eu. Empresto-lhe uma arma, e cães, por certo, poderão ser encontrados em algum lugar. Jeremy Jones apareceu e disse que Mr. Hyde voltara. Estava no vestíbulo e pedira para falar com Strange com urgência. Ah, mas o que quer esse sujeito desta vez? Resmungou Strange. Mr. Hyde entrou apressado, o rosto lívido de ansiedade. Henry de repente exclamou. Mas o que este sujeito crê que está fazendo? Nem entra nem sai? Uma das várias fontes de irritação de Henry em Ashfair eram os criados, que raras vezes se comportavam com o grau de cerimônia que Henry considerava apropriado para membros de uma família importante. Nessa ocasião, Jeremy Jones começara a sair da sala, mas se detivera no limiar da porta, onde, parcialmente oculto pela porta, ele e outro criado trocavam sussurros urgentes. Strange olhou na direção da porta, suspirou e disse: Henry, na verdade não importa. Mr. Hyde e eu, nesse ínterim, Mr. Hyde, cuja agitação parecia ter aumentado com esse atraso, prorrompeu. 1 hora atrás, vi Mrs. Strange novamente nas colinas gaulesas. Henry sobressaltou-se e olhou para Strange. Strange lançou a Mr. Hyde um olhar muito frio e disse: Não é nada, Henry. Realmente não é nada. Ao ouvir isso, Mr. Hyde vacilou um pouco, mas havia nele uma espécie de obstinação que o ajudou a suportá-lo. Fui no castelo, Idris, e, como antes, Mrs. Strange se afastou de mim e não vi seu rosto. Tentei seguir e alcançá-la, mas como antes a perdi de vista. Sei que da última vez isso foi atribuído tão só uma ilusão a um fantasma que minha cabeça criou com neve e vento, mas hoje o dia está claro e ameno e sei que vi Mrs. Strange com a mesma clareza como vejo o senhor agora. A última vez? Indagou Henry, confuso. Um tanto impaciente, Strange começou a agradecer a Mr. Hyde pela bondade de lhes ter levado essa... Não conseguiu encontrar a palavra que queria. Mas, como sei que Mrs. Strange está segura dentro desta casa, creio que o senhor não ficará surpreso se eu... Jeremy voltou para dentro da sala, inopinadamente.
Foi até Strange e inclinou-se e sussurrou algo em seu ouvido. Bem, homem, fale. Diga-nos qual é o problema, disse Henry. Jeremy olhou receoso para Strange, mas ele nada disse. Cobriu a boca com a mão e seus olhos se voltaram para lá e para cá, como se de súbito lhe tivesse ocorrido uma nova e nada agradável ideia. Mrs. Strange não se encontra na casa, senhor, disse Jeremy. Não sabemos onde ela está. Henry interrogava Mr. Hyde sobre o que ele vira nas colinas, mal dando-lhe tempo de responder a uma pergunta e já formulando outra. Jeremy Jones franziu o senho para ambos. Strange, entre mentes, permanecia calado, fitando o vazio. De repente levantou-se e saiu às pressas da sala. Mr. Strange? Chamou Mr. Hyde. Onde vai? Strange! Gritou Henry. Como nada poderia ser feito ou decidido sem ele, não tiveram escolha senão segui-lo. Strange subiu a escada que levava à biblioteca no primeiro andar e dirigiu-se sem demora até a grande bacia de prata que estava numa das mesas. Traga-me água, disse a Jeremy. Jeremy Jones levou-lhe uma jarra de água e encheu a bacia. Strange emitiu uma única palavra e o cômodo pareceu se tornar crepuscular e sombrio. Na mesma hora, a água da bacia tornou-se escura e levemente opaca. O enfraquecimento da luz aterrorizou Henry. Strange! Bradou. O que está fazendo? A luz está falhando. Minha irmã está lá fora. Não deveríamos ficar nesta casa nem um instante mais. Voltou-se para Jeremy Jones na esperança de que ele pudesse ter alguma influência sobre Strange. Diga-lhe que pare. Temos que começar a procurar. Cale-se, Henry, disse Strange. Correu o dedo na superfície da água 2 vezes. 2 linhas de luz cintilante surgiram, dividindo a água em 4. Fez um gesto acima de um dos quartos. Nele surgiram estrelas e mais linhas, veios e teias de luz. Fitou-os por instantes. A seguir fez um gesto acima do quarto seguinte. Um desenho de luz diferente surgiu. Strange repetiu o processo nos outros 2 quartos. Os desenhos não permaneceram os mesmos. Moveram-se e cintilaram, às vezes sugerindo uma escrita, às vezes parecendo-se com linhas de um mapa, e outras com constelações de estrelas. O que vai fazer com isso? Indagou Mr. Hyde num tom de assombro. Encontrá-la, respondeu Strange. Ao menos essa é a ideia. Bateu de leve num dos quartos. Num instante, os outros 3 desenhos desapareceram. O desenho restante aumentou até ocupar toda a superfície da água. Strange dividiu-o em quartos, examinou-os um pouco e depois bateu de leve num deles. Repetiu o processo várias vezes. Os desenhos se adensaram e começaram a tomar a forma de um mapa. Mas quanto mais Strange avançava, mais dúvida se estampava em sua expressão, e menos seguro lhe parecia de que a bacia lhe mostrava. Passados alguns minutos, Henry não pôde mais suportar aquilo. Pelo amor de Deus, não é hora para magia. Arabella está perdida. Strange, eu lhe imploro, desista dessa tolice e vamos procurá-la. Strange nada respondeu, mas parecia irado e golpeou a água. No mesmo instante, as linhas e as estrelas desapareceram. Ele respirou fundo e recomeçou. Dessa vez, procedeu de modo mais confiante e rapidamente chegou a um desenho que ele pareceu considerar pertinente, mas longe de obter dele informações úteis, pôs-se a mirá-lo com uma mescla de consternação e perplexidade. O que foi? Perguntou Mr. Hyde, assustado. Está vendo sua esposa, Mr. Strange? Não consigo entender o que o encantamento está me revelando. Diz que ela não está na Inglaterra, não está no país de Gales, não está na Escócia, não está na França. Não consigo fazer a magia corretamente. Henry, tem razão. Estou perdendo tempo. Jeremy, traga-me as botas e o casaco. Uma visão brotou de súbito na superfície da água. Num salão antigo e sombrio, um grupo de homens bem apessoados e belas mulheres dançava. Mas, como isso não poderia ter uma ligação compreensível com Arabella, Strange golpeou a superfície da água outra vez. A visão esvaneceu. Lá fora, a neve espessa assentava sobre tudo, tudo congelado, imóvel e silencioso. Os terrenos de Hashfair foram os primeiros a serem inspecionados, quando provaram não abrigar mais do que uma garriça e um tordo. Strange, Henry, Mr. Hyde e os criados começaram a procurar nas estradas.
3 das criadas voltaram à casa e foram aos sótãos que mal tinham sido utilizados desde que Strange era garoto. Pegaram um machado e um martelo e a golpes abriram baús trancados havia 50 anos. Procuraram em armários e gavetas, alguns dos quais nem sequer poderiam conter o corpo de um bebê, quanto mais o de uma mulher adulta. Alguns criados visitaram casas em Clun, outros pegaram cavalos e dirigiram-se a Clanton, Purslow, Clanbury e Whitcott. Em pouco tempo não havia uma casa na vizinhança que não soubesse que Mrs. Strange estava desaparecida e nenhuma que não tivesse enviado alguém para colaborar nas buscas. Entremente, as mulheres dessas casas mantinham aceso o fogo da lareira e faziam todo tipo de preparativos, pois se Mrs. Strange fosse levada para aquela casa, sem demora teria aquecimento, alimento e conforto, prazeres de que um ser humano pode às vezes desfrutar. Passada uma hora, chegou o capitão John Ayrton, da 12ª Brigada Ligeira, que estivera com Wellington e Strange na Península Ibérica e em Waterloo. Suas terras eram limítrofes com as de Strange. Ambos tinham a mesma idade e haviam sido vizinhos a vida toda. O capitão Ayrton, porém, era um cavalheiro reservado e de uma tal timidez que ao longo de um ano eles raras vezes trocaram mais do que 20 palavras. Nessa crise, trouxe consigo mapas e uma promessa séria e discreta a Strange, e a Henry de que lhes forneceria toda a ajuda que estivesse a seu alcance. Logo se descobriu que Mr. Hyde não havia sido o único a ver Arabella. Os trabalhadores de uma fazenda, Martin Oakley e Owen Bowbridge, também a tinha visto. Jeremy Jones tomou conhecimento disso por meio de amigos dos dois homens e, sem demora, pegou o primeiro cavalo à disposição e cavalgou para os campos cobertos de neve nas margens do rio Clun, onde Oakley e Bowbridge haviam se reunido nas buscas gerais. Jeremy Jones em parte os escoltaram e em parte os juntara para levá-los de volta a Clun, a fim de se apresentarem ao capitão Ayrton, Mr. Hyde, Henry, Woodhope e Strange. Descobriram que os relatos de Oakley e Bowbridge apresentavam contradições curiosas com o de Mr. Hyde. Mr. Hyde vira Arabella nas encostas escalvadas cobertas de neve do castelo de Idris. Ela andava em direção ao norte, virá exatamente às 9 horas e, como antes, ouvira sinos dobrarem. Oakley e Bowbridge, por seu turno, viram-na correndo entre as escuras árvores invernais cerca de 8 quilômetros a leste do castelo Idris, mas também afirmaram terem-na visto exatamente às 9 horas. O capitão Ayrton franziu o senho e pediu a Oakley e a Bowbridge que explicassem como sabiam que eram 9 horas, visto que, ao contrário de Mr. Hyde, nenhum deles possuía um relógio no bolso. Oakley respondeu que acharam que eram 9 horas porque ouviram os sinos dobrarem. Os sinos, pensou Oakley, pertenciam a St. George, em Clun, mas Bowbridge disse que não eram os sinos de St. George, que os sinos que ouvira eram vários, ao passo que, na St. George, só havia um sino. Disse que os sinos que ouviu eram tristes, sinos de enterro, pensou. Porém, quando solicitado a explicar o que queria dizer com isso, não soube o que dizer. Os dois relatos concordavam em todos os demais detalhes. Em nenhum deles havia o disparatado vestido preto. Os 3 homens disseram que ela trajava um vestido branco e concordaram em que ela andava muito depressa. Ninguém vira seu rosto. O capitão Ayrton enviou homens para inspecionar os escuros bosques invernais, em grupos de 4 e 5. Enviou mulheres para procurar lanternas e agasalhos e cavaleiros para percorrer as colinas abertas e altas nas cercanias do castelo Idris. Nomeou Mr. Hyde, que não se satisfaria com outra coisa, como encarregado deles. 10 minutos depois de Oakley e Bowbridge terem terminado de falar, todos partiram. Enquanto puderam contar com a luz do dia, procuraram, mas ela não durava muito. Faltavam apenas 5 dias para o solstício do inverno, e às 3 da tarde a luz começava a se extinguir. Às 4 já havia desaparecido. Os homens voltaram para a casa de Strange, onde o capitão Ayrton pretendia examinar o que havia sido feito até então e decidir o que fazer em seguida. Várias damas das redondezas também estavam presentes. Haviam tentado esperar em casa por notícias de Mr. Strange, mas se sentiram solitárias
e angustiadas. Tinham ido a Ashfair não só para ali estar caso precisassem delas, mas sobretudo para confortar umas às outras. Os últimos a chegar foram Strange e Jeremy Jones. Vieram diretamente do estábulo, calçando botas e enlameados. Strange tinha o rosto cinzento e os olhos azuis. Movimentava-se como um homem num sonho. Provavelmente não teria sequer sentado não fosse Jeremy Jones empurrá-lo para uma cadeira. O capitão Ayrton estendeu os mapas sobre a mesa e passou a perguntar a cada grupo de busca onde tinha estado e o que tinha descoberto. Que era absolutamente nada. Cada homem e cada mulher presente imaginou que as linhas esmeradamente traçadas e as palavras escritas nos mapas eram, na verdade, lagos e rios cobertos de gelo, bosques silenciosos, valas congeladas e altas colinas escalvadas. E cada um deles pensou quantos carneiros, reses e criaturas já não haviam morrido nessa estação. Acho que acordei ontem à noite, disse de súbito uma voz rouca. Todos olharam. Todos os olhos. Disse de súbito uma voz rouca. Todos os olhos se voltaram. Strange ainda estava sentado na cadeira em que Jeremy os pusera, os braços caídos ao lado do corpo, o olhar fixo no chão. Acho que acordei ontem à noite. Não sei a que horas exatamente. Arabella estava sentada ao pé da cama, vestida. Acho que acordei ontem à noite. Não sei a que horas exatamente. Arabella estava sentada ao pé da cama, vestida. O senhor não disse isso antes, observou Mr. Hyde. Não me lembrei. Achei que tivesse sonhado. Não entendo, disse o capitão Ayrton. Está querendo dizer que Mrs. Strange pode ter saído da casa durante a noite? Strange pareceu procurar uma resposta razoável, mas sem êxito. Mas de certo, disse Mr. Hyde, o senhor deve saber dizer se ela estava lá ou não hoje de manhã. Estava. Claro que sim. É ridículo sugerir. Ao menos, Strange fez uma pausa. Quer dizer, eu pensava em meu livro quando me levantei e o quarto estava às escuras. Várias pessoas começaram a suspeitar que, como marido, Jonathan Strange era, se não de todo negligente, ao menos curiosamente desatento à esposa. E houve quem começasse a vê-lo com suspeita e a repensar os muitos motivos pelos quais uma esposa, aparentemente dedicada, poderia querer fugir de repente em meio à neve. Palavras cruéis, temperamento violento, visões medonhas a serviço da obra de um mago, fantasmas, demônios, horrores, a súbita descoberta de que ele tinha uma amante em algum lugar e meia dúzia de filhos naturais? De repente ouviu-se um grito ao lado de fora do vestíbulo. Depois ninguém pôde dizer a quem a voz pertencia. Vários vizinhos de Strange que estavam em pé perto da porta foram ver o que se passava. A seguir, as exclamações dessas pessoas arrancaram outras. O vestíbulo estava escuro, mas logo velas foram trazidas e eles puderam ver que alguém estava parado ao pé da escada. Era Arabella. Henry adiantou-se para abraçá-la, Mr. Hyde e Mrs. Ayrton lhe disseram quão felizes estavam em vê-la são e salva. Outras pessoas passaram a exprimir sua estupefação e a dizer a quem se dispusesse a ouvir que não tinham tido a menor ideia de que ela estava ali. Várias damas e criadas reuniram-se em volta dela, fazendo-lhe perguntas. Estava machucada? Onde estivera? Tinha se perdido? Acontecera algo que a afligira? Depois, como às vezes sucede, muitas pessoas notaram ao mesmo tempo algo bastante estranho. Strange nada dissera, não esboçara um gesto na direção da esposa, nem ela falara com ele ou esboçara um movimento na direção do marido. O mago se levantou, fitando a esposa em silêncio. De repente, exclamou: Deus meu, Arabella, o que está trajando? Mesmo à luz bruxuleante em estava das velas, era possível notar que ela usava um vestido preto.